Tá ótimo. Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui, em parceria com vários coletivos democráticos das redes digitais, Grupo Prerrogativas, Instituto Declatra, Rede Brasil e Grande... Deixa eu só monitorar aqui o som, cortar o retorno. Estou aqui com Rubens Casara para a gente conversar sobre várias questões no campo do direito, no Brasil, no mundo, questões no entorno também da crise sanitária internacional e da crise de valores que a gente passa nesse momento. A gente entrou até um pouquinho antes, porque, enfim, está tudo funcionando aqui na internet, a gente já chega e já quer mais conversa, né? Rubens Casara, seja muito bem-vinda, uma satisfação, uma honra muito grande falar contigo. Eu é que agradeço o convite, Conde. É sempre um prazer dialogar com você e com as pessoas que te veem e escutam. Muito bom. Eu quero dizer para todos que estão acompanhando, as perguntas que chegarem aqui, na medida do possível, eu vou fazer ao Rubens. Nosso bate-papo está ativo aqui, ao vivo pelo Prerrogativas, pelo Declatra, pelo Rede Brasil, pelo canal do Conde, pelo Facebook, pelo Twitter. Eu queria começar, Rubens, hoje... a gente tem algumas matérias importantes que foram distribuídas aí pelos veículos, e nós estamos no Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Eu queria começar falando sobre isso porque a pandemia e a crise sanitária, ela provoca também uma instabilidade emocional muito grande nas pessoas, e não é por menos, quer dizer, existe um medo recorrente, e o Brasil está no olho desse furacão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, quer dizer, da codificação das pessoas diante de um problema que talvez nós não esperássemos mais que pudesse acontecer em pleno 2020, quer dizer, um vírus que deixa todo mundo acuado, ciência, política, inclusive também até setores do direito na produção de uma interpretação desse processo do ponto de vista legal. Queria que você começasse fazendo uma resenha com relação a essas angústias. Essas angústias são típico produto de uma determinada maneira de ver o mundo a partir de cálculos de interesse, buscando sempre o aumento da produtividade, mais rendimento, mais vantagens pessoais. Quando vem um fenômeno como a crise sanitária instaurada a partir do Covid, isso gera um efeito muito interessante nas subjetividades. Aquela crença numa ilimitação, no fato das pessoas estarem blindadas, poderem tudo, ela é colocada em xeque. Aliás, essa é uma das importâncias das crises, né? Crise é uma palavra que surge buscando ser um sentido de um ponto para a reflexão. Na Roma antiga, crise era um termo médico. Era aquele momento no qual o doente, a partir da própria doença, ou ele morria ou ele se recuperava. Essa crise sanitária, e para muita gente, está sendo esse momento de reflexão. Vamos seguir o mundo da maneira que nós seguíamos, buscando sempre o aumento do rendimento, que gera uma série de patologias, depressões, o aumento do número de suicídios, na medida em que nós somos formatados para acreditar que com o nosso trabalho nós conseguimos tudo, conseguimos ficar ricos, e como nós não conseguimos, nós começamos a nos culpar por isso. Tudo isso é uma formatação, né? Tudo isso é o resultado de máquinas de produção de subjetivismo que querem nos explorar. E hoje a exploração chegou num ponto em que nós nos autoexploramos sem perceber. Nós não precisamos sequer do feitor, nós não precisamos sequer de um terceiro elemento para nos explorar. Nós somos levados por essa formatação a nos explorar, e com isso nós passamos a ter uma série de problemas de ordem mental, rigorosamente. E agora a pandemia nos coloca diante desse dilema. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir por esse caminho que nos levou até aqui, ou seja, nós vamos seguir pensando e atuando no mundo da vida, buscando lucro ilimitado ou vantagens pessoais, no mundo que é, por definição, um mundo limitado,
Ou seja, vamos seguir nesse caminho que está nos colocando na barbárie. Quando não, vai nos colocar numa perspectiva de fim do mundo, realmente, né? Não dá para viver buscando a limitação no mundo em que os recursos são limitados, ou nós vamos pegar um desvio de rota e vamos procurar atuar a partir de uma outra racionalidade, ou seja, de um outro modo de ver e atuar no mundo, que reconsidere ou que ressignifique aquilo que sempre foi importante e que hoje nós deixamos de lado, né? Eu tenho defendido, Conde, com muita nos meus livros, nas minhas manifestações, a necessidade de nós voltarmos à ideia do comum. O comum foi uma palavra demonizada. O que é o comum? O comum é a esfera do inegociável, é a esfera daquilo que diz respeito a todos nós. Não é um bem público, não é um bem de uma coletividade, mas é algo que diz respeito a todos nós, que nós somos responsáveis, não só pela constituição, pela construção, mas também pela manutenção. Então, nós temos que voltar a pensar com essa categoria do comum. Um comum que foi demonizado e que hoje é necessário como condição de possibilidade para a gente seguir no mundo de uma maneira minimamente digna. Eu acho que essa crise sanitária instaurada a partir do Covid é uma oportunidade de reflexão. Não quer dizer que nós vamos sair melhores dessa crise, mas é uma oportunidade para refletir e pensar em saídas alternativas. Porque um dos grandes problemas, e é uma questão ideológica, é que esse mundo de hoje ele nos é apresentado como uma inevitabilidade, ou seja, como o natural, como algo comum. E não é. Esse mundo de hoje é o resultado de opções políticas. Nós poderíamos ter adotado outro caminho. Não adotamos, chegamos a esse mundo de hoje com depressão, com burnout, com uma série de distorções do ponto de vista subjetivo, mas também com graves problemas, tanto na perspectiva do Estado quanto na perspectiva da sociedade. Se a gente analisar o Estado, a sociedade e o indivíduo de hoje em dia, nós vamos ver que nós estamos com graves problemas que precisam ser solucionados. Mas esses graves problemas não são fruto da natureza das coisas, são fruto de opções políticas equivocadas. E nós temos que saber quando essas opções foram tomadas, que opções são essas, para poder, a partir de então, adotar novos rumos e construir um novo Estado, uma nova sociedade e um novo indivíduo. Já perceberam como é que vai ser esse papo com o Rubens Casara, aqui muito especial. Eu fiquei muito instigado com todos os... É muito interessante pesquisar teu nome na internet, Rubens, porque ele vai nos levando para ramificações temáticas de acordo com o seu trabalho. Quer dizer, você tem uma ligação com a psicanálise, você tem ligação com a hermenêutica, evidentemente está dentro do escopo do teu trabalho. E eu queria aproveitar, quer dizer, é muito instigante mesmo, eu vou esperar que as questões das pessoas aparecerem, tem as questões pré-gravadas aqui para o Rubens, mas eu vou pegar a carona nessa tua primeira fala e lembrar de um fenômeno recente que vem acontecendo, que eu acho que ele está no seu ápice nesse momento também, de dessubjetivação das pessoas, uma espécie de desumanização de maneira generalizada. Lembrando daqueles atentados na Europa, em Berlim, acho que em Nice, em que uma pessoa, aparentemente, simplesmente porque não tem respostas, né, subjetivas, ela pega e sai matando todo mundo, pega um carro, bota um ônibus, alguma coisa assim, pega uma pistola. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso, quer dizer, não são ataques terroristas, são ataques de talvez decorrentes de uma angústia subjetiva gigantesca e que o neoliberalismo, como você coloca no teu livro, Estado Pós-Democrático de Direito, talvez tenha essa participação. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses fenômenos recentes, se é que você concorda com essa leitura que eu fiz aqui. Sim. Me parece, Conde, que o desenvolvimento normal, comum, ordinário do capitalismo levou a um quadro que implica, ao mesmo tempo, no empobrecimento subjetivo, numa espécie de processo de dessimbolização, ou seja, tudo aquilo, os princípios, as regras, os valores, tudo que constitui a civilização passou a ser tratado como um objeto negociável.
Isso Marx já denunciava há muito tempo, mas hoje nós vivemos uma espécie de capitalismo puro. Então, esse capitalismo puro leva a essa dessimbolização, a consideração de tudo e todos como objetos negociáveis, quando esses objetos têm algum tipo de valor de uso, mas quando eles não têm valor de uso, eles são considerados objetos ou pessoas descartáveis. E ao lado dessa dessimbolização, que trata tudo como mercadoria, nós temos também um brutal processo de criação de um imaginário autoritário, de um conjunto de imagens e ideias que acredita no uso da força para alcançar os objetivos, para resolver os problemas, inclusive os problemas sociais. Então, para conseguir o lucro, para conseguir vantagens pessoais, a força está legitimada, o uso da força está legitimado. E, além disso, e concomitante a isso, uma profunda demonização do conhecimento, uma espécie de conduta anti-intelectualista, tal qual a mesma perspectiva que sempre está presente nos regimes autoritários. Com isso, nós temos um capitalismo que é, ao mesmo tempo, ultraliberal, ou um neoliberalismo de novo tipo, que se une a um autoritarismo sempre justificado a partir dessa ideia de que o normal é conseguir uma acumulação de capital ilimitada, de que o normal é conseguir cada vez mais lucro, que o normal é conseguir vantagens pessoais. Perceba, a mudança ela se dá em várias esferas, na esfera estatal, na esfera da sociedade, na esfera do indivíduo. Na esfera do indivíduo, há uma mudança na economia psíquica. As pessoas passam a agir cada vez mais no mundo da vida como ou a partir de mecanismos que nós poderíamos chamar de psicóticos, paranoicos ou perversos. Qual é a diferença? Na perversão, o sujeito reconhece a existência de um limite, mas goza ao violar esse limite e se sente legitimado a violar o limite para conseguir lucro ou vantagem pessoal. Já na psicose, na paranoia, o sujeito sequer tem consciência do limite. Ele é levado o tempo todo a praticar o ato sem qualquer tipo de reflexão, sem o reconhecimento de que, ao praticar aquele ato, ele está violando limites jurídicos, limites éticos, limites civilizatórios. Então, o capitalismo nos levou a esse quadro de dessimbolização. Então, ou seja, nós temos um processo de mutação do simbólico, em que os limites desaparecem, em que a linguagem está empobrecida. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade de se manifestar, de falar, cada vez mais utilizam menos palavras, cada vez mais se comunicam a partir de slogans argumentativos, de chavões, coisas como vai para Cuba, é mimimi. Então, tudo isso faz parte desse empobrecimento da linguagem. E, ao mesmo tempo, nós temos uma modificação também no imaginário, no qual os valores, princípios e regras democráticos, republicanos, perdem importância, gerando isso que eu tenho chamado de um imaginário autoritário. Então, nós estamos hoje nesse ponto de encontro de uma linguagem empobrecida, com um imaginário autoritário e com o real que fica o tempo todo nos bombardeando com coisas que, muitas vezes, nós não temos condições de elaborar. O real nos apresenta muitas coisas que nós não conseguimos sequer verbalizar. E quando esse real aparece e nós estamos num quadro de empobrecimento subjetivo, essa dificuldade de entender o que está acontecendo aumenta substancialmente. Fantástico. Rubens, alguns internautas aqui disseram que o seu som está um pouco mais baixo que o meu. Estava tudo bem aqui quando a gente testou, mas se você tiver um fone, se você quiser, tá? Talvez funcione um pouco melhor. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma mensagem, uma pergunta para você, de um grande amigo, de um grande jurista, pré-gravado. Deixa eu só selecionar aqui para a gente replicar na nossa transmissão. Aqui, um segundo. Compartilhando aqui. Nesse debate sobre as
condições de um judiciário em vertigem e, em contraponto, acompanhar como eu faço a sua carreira brilhante de juiz que tem consciência da função social que cumpre e tem acumulado uma educação jurídica capaz de compreender e de traduzir na judicatura as expectativas do social. É uma estirpe de juízes que, na Suprema Corte, tem no Evandro Luiz e Silva, no Victor Nunes Leal, essa consciência do protagonismo do judiciário, mas é também a presença na magistratura, inclusive de interior, de juízes sensíveis às expectativas da sociedade sobre o seu papel de realizador da justiça e de reconhecimento dos direitos. Numa conjuntura tão adversa como a que vivemos, a minha pergunta a você é: que confiança podemos ter num judiciário que seja capaz de resgatar essa estirpe de magistrados e ser capaz de compreender as atribuições que se espera de um sistema em que a função social e a cultura jurídica deem relevo à cidadania, à dignidade, à democracia e aos direitos humanos? A pergunta aqui do professor Geseraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, fantástico, uma pessoa, um intelectual de grande estirpe, como ele mesmo postula ali. Você deu para ouvir direitinho, Rubens? Aí já passo para você. Ouvir? Meu som melhorou? Melhorou. Ótimo. José Geraldo é um dos grandes intelectuais do campo jurídico, junto com Lira Filho, o grande responsável por esse movimento do direito achado na rua, que tanta contribuição produziu para a superação democrática, libertária, emancipatória do paradigma positivista. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar vendo e ouvindo o Zé Geraldo nesse momento. Muito me honra a pergunta que ele faz. E agora a resposta, eu acredito que talvez se enquadre naquilo que se costuma chamar de pessimismo realista. Nós só teremos um judiciário comprometido com as transformações em relação às quais a sociedade brasileira de fato necessita, quando formos capazes de romper tanto com a tradição autoritária quanto com a racionalidade neoliberal. De modo geral, os juízes, ministros, desembargadores, eles atuam de boa fé. Eu em dado momento da minha trajetória, quando eu comecei a pesquisar poder judiciário e autoritarismo no poder judiciário, eu tinha uma imagem um tanto quanto ingênua de que eram pessoas de má fé, corruptos, que violavam a Constituição, mas não. O problema, ele tem uma dimensão hermenêutica. Em que sentido? Como vocês sabem, há uma diferença ontológica entre o texto legal e a norma que é produzida pelo intérprete. O intérprete, ao produzir a norma, ele sofre uma série de condicionamentos. E no Brasil, 2 dos condicionamentos mais graves que acabam por influenciar diretamente na aplicação do direito são esses: a tradição autoritária, a crença no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais e a racionalidade neoliberal, ou seja, esse condicionamento que faz com que, nas decisões judiciais, haja uma tendência à satisfação dos interesses dos detentores do poder econômico. Uma característica dessa racionalidade neoliberal no plano estatal é justamente fazer do Estado um instrumento a serviço do mercado, ou, mais precisamente, um instrumento a serviço dos detentores do poder econômico, daquele 1% da população mundial a que Chomsky chama de super ricos. Então, se nós não rompermos com a tradição autoritária, se a gente não conseguir construir uma nova tradição democrática, uma cultura democrática, as decisões do Poder Judiciário
tal qual as decisões daquele indivíduo ali no meio da rua, quando ele tem que decidir como vai agir, essas decisões vão ser decisões tendencialmente autoritárias, porque eles foram lançados na linguagem, lançados na tradição, e é assim que eles sabem responder às questões que são postas para eles decidirem. Da mesma maneira, se a gente não conseguir construir uma racionalidade radicalmente alternativa à racionalidade neoliberal, os juízes também vão continuar a decidir a partir de cálculos de interesse, visando sempre o lucro ou vantagens pessoais de uma camada muito reduzida da população. Percebam, o que faz a racionalidade neoliberal? Ela faz com que cada um, inclusive o juiz, se perceba como um empresário de si, como uma empresa, e veja os outros, inclusive aquele que está do lado dele, às vezes muito próximo, não como um parceiro, não como um companheiro, aquele com quem se divide o pão na busca pela construção de uma sociedade melhor, mas vê o outro como um concorrente. É a lógica da concorrência. Então, ele sempre atua pensando em ter vantagens pessoais, porque ele é introjetado dentro dessa racionalidade. Então, ele atua pensando em produzir algo que lhe dê algum tipo de vantagem pessoal, inclusive na carreira, né? E vê os outros como concorrentes a serem vencidos, quando não, como inimigos a serem neutralizados ou destruídos. Isso é terrível do ponto de vista da democracia. Né? Isso é totalmente antidemocrático. Mas, enquanto essa racionalidade neoliberal e essa tradição autoritária continuarem a ser hegemônicas, ou seja, enquanto o juiz acreditar no uso da força para resolver todos os problemas, desconfiar do conhecimento, desconfiar dos limites ao exercício do poder, que é uma característica hoje muito presente, Conde. Eu tenho trabalhado com uma hipótese que é o da justiça paranoica. O que significa? Aquilo que eu estava falando antes, o processo de dessimbolização. Cada vez mais, os limites externos ao exercício do poder são abandonados. Cada vez mais se abandona a Constituição, a lei, a ética, tudo aquilo que representava um limite posto de fora à atuação do juiz perde importância e é substituída por aquilo que na psicanálise se chama de lei imaginária. O que é isso? É a lei que está no imaginário do juiz. É o que o juiz entende como legal, o que o juiz entende como justo. E muitas vezes essa lei imaginária, na cabeça do juiz, representa também a voz das ruas, a voz do povo, o sentimento constitucional da nação, ou a opinião pública, ou a opinião publicada pelos meios de comunicação de massa. Então, ele abandona a lei e passa a julgar a partir daquilo que ele acredita ser o mais justo, o mais legal, ou naquilo que ele acredita que vai agradar a opinião pública ou a opinião publicada pelos meios de comunicação de massa. Em termos democráticos, isso é terrível. Então, tentando resumir aqui, eu acho que eu acabei falando de muita coisa e tornando a resposta um pouco confusa. Mas, tentando resumir, nós temos que romper a tradição autoritária, construir uma cultura democrática, inclusive uma cultura democrática de aplicação da lei, construir uma teoria da decisão judicial radicalmente democrática e, ao mesmo tempo, substituir essa racionalidade neoliberal por uma outra racionalidade que resgate a importância do comum, que resgate a importância de princípios e regras e valores inegociáveis. Caso contrário, a tendência é cada vez mais o Poder Judiciário continuar a ser um mero instrumento a serviço do mercado ou de uma parcela muito reduzida da população. Rubens Casara, presente aqui no canal do Conde, no Prerrogativas, no Declatra e no Rede Brasil. Eu vou trazer aqui uma pequeno feedback aqui dos seus esclarecimentos. Olha só. Clara Walsh está dizendo, fantástica abordagem, que foge à argumentação ingênua e rasa que nos rodeia. Maria Bernardes, que delícia de esclarecimentos. Maria do Céu Medeiros, perfeito. O pessoal está curtindo, está absorvendo e, inclusive, eu posso dizer que eu também estou bastante feliz com esse conjunto de argumentações que você está trazendo. Agora, eu queria tentar trazer uma seguinte lembrança aqui para a gente, Rubens.
A gente não estava num caminho melhor há um tempo atrás? O que foi que aconteceu? Porque a gente via, por exemplo, há 10 anos, no Brasil, no mundo, uma tendência importante de governos progressistas no mundo todo, inclusive na América Latina, e dentro da discussão do direito, a gente viu o Ministério Público, antes do Instituto da Delação, que me parece que foi assim, não foi bem aplicado no Brasil, e depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, especificamente, tecnicamente, mas não teve um momento antes, talvez aquele ponto de restauração das máquinas, dos dispositivos, né? Como é que a gente pode restaurar uma tendência que eu acho que vinha sendo importante também, de construção desse comum que você disse que foi proscrito por várias questões, sobretudo pela pressão neoliberal que viceja nesse momento, agora mais do que nunca, com a ascensão desses governos claramente, notadamente fascistas e autoritários. Não sei se você entendeu minha questão, mas eu já passo para você e você pode aí me rebater. Acho que são duas questões. Se a gente analisar o primeiro fator que eu mencionei aqui, que é a tradição autoritária, no Brasil, nós nunca conseguimos construir uma tradição radicalmente democrática. Nós vivíamos aqui, mesmo com o advento da Constituição de 1988, naquilo que o Boaventura chamava de uma democracia de baixa intensidade. E nós passamos dessa democracia de baixa intensidade, na qual ainda havia preocupação, ainda que mínima, com valores, princípios e regras democráticas, para aquilo que eu tenho chamado, a partir da leitura do Colin Crunch, um cientista político inglês, que eu tenho chamado de pós-democracia, um Estado pós-democrático, no qual mesmo essa preocupação mínima com valores, regras e princípios democráticos desaparece. E por que nós nunca construímos uma tradição democrática no Brasil? Por uma questão de opção política. As mudanças no Brasil sempre se deram dentro daquilo que Lenin e Lukács chamavam de via prussiana. Acordos de cima para baixo para não mudar, de fato, as estruturas brasileiras. Vamos imaginar dois fenômenos históricos: a escravidão e a ditadura civil-militar instaurada em 64. Nós nunca elaboramos de maneira adequada nem a ditadura, nem a escravidão. O que faz com que, ainda hoje, para grande parcela da população brasileira, seja natural, seja normal, a hierarquização entre pessoas. Vou dar um exemplo bobo do cotidiano da classe média brasileira: o elevador de serviço. Tem pessoas que não são dignas de entrar no elevador social, no elevador principal dos prédios. Isso é um resquício evidente da não elaboração do fenômeno da escravidão, que etiquetava pessoas. Existem pessoas que têm direito à dignidade e pessoas sem direito à dignidade. Existem pessoas que devem ter a vida preservada e pessoas matáveis. Isso é aprofundado a partir da racionalidade neoliberal, que gera, entre suas consequências biopolíticas, aquilo que Ackman Mbembe chama de necropolítica, né? A decisão sobre quem vai morrer, quem vai viver, sobre quem vai poder ser morto e quem deve ser preservado. Mas tudo isso, no Brasil, se dá de uma maneira muito mais intensa, porque nós não elaboramos o fenômeno da escravidão. Por isso, no Brasil, nós temos um racismo estrutural e que condiciona a vida de todos nós, que condiciona a maneira com que todos nós, brancos ou pretos, atuamos no mundo da vida. Além da escravidão, ditadura civil-militar, nós nunca elaboramos isso. Vamos pegar o exemplo do Poder Judiciário. Os mesmos ministros, desembargadores e juízes que serviam ao regime autoritário continuaram servindo à democracia e, mais do que isso, influenciando nas políticas públicas dentro da agência judicial, dentro do Poder Judiciário. Ou seja, influenciando em quem vai entrar, em qual tipo de decisão vai ser confirmada ou reformada. Isso gera um fenômeno terrível de manutenção de práticas e perspectivas autoritárias dentro das agências estatais, dentro das instituições, dentro da sociedade brasileira. Essa ausência de elaboração adequada do fenômeno
da ditadura gera aquilo que o Bauman chama de retrotopia. O que é isso? Uma imagem idealizada do passado, uma imagem que vê um passado ideal, mas um passado que nunca existiu. E esse passado no Brasil, para grande parcela da população, era a ditadura civil-militar, que eles imaginam como um momento de paz, tranquilidade, lei, ordem, ausência de corrupção. Por nós não termos elaborado satisfatoriamente esse fenômeno histórico, nós não demonstramos que, ao contrário do que muita gente imagina, esse período da ditadura civil-militar era um período de opressão, de arbítrio, de assassinatos em nome da lei e da ordem, um período de profunda corrupção, em que muita gente ficou riquíssima, em que sequer era possível investigar esses atos de corrupção, em que a mídia, muitas vezes, era parceira direta da opressão. Tudo isso é o quê? É consequência dessa ausência de elaboração, que, por sua vez, faz parte desse grande pacto de cima para baixo pela via prussiana, que faz com que nós não tenhamos conseguido construir uma cultura democrática no Brasil. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, racionalidade neoliberal. E aí nós temos um problema que é de um certo atraso no Brasil, muito em razão da ditadura instaurada, da tentativa de construção do Estado do bem-estar social. A tentativa de construção do Estado do bem-estar social no Brasil se dá ali por volta da Constituição de 88, um momento histórico no qual o Estado democrático de direito, o Estado do bem-estar social, na Europa, por exemplo, já estava sob constante ataque neoliberal. Percebam, o Estado democrático de direito na Europa, o Estado do bem-estar social na Europa, ele surge ou ele se potencializa após o fim da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, só em 1988. Então, nós temos, na tentativa de construir a nossa democracia, já uma influência muito maior da racionalidade neoliberal do que, por exemplo, os franceses tiveram, do que, por exemplo, os alemães tiveram, do que, por exemplo, os ingleses tiveram. Então, o nosso estado do bem-estar social que nunca saiu do papel, se tentou construí-lo já fortemente condicionado por essa adoção do modelo de empresa para todas as relações sociais, até as mais íntimas, já fortemente condicionado por essa ideologia da concorrência, que se transforma na ideologia do inimigo, por essa ideia de gestão neoliberal, por uma ideia de reestruturação do Estado. Então, ele estava tentando construir um Estado que atendesse a população e, ao mesmo tempo, já bombardeando esse Estado com a ideia de eficiência, de gestão, uma ideia de apolítica ou de demonização da política, que já está lá desde 88. Pega o exemplo do Ministério Público, que deveria ser a grande instituição da defesa do Estado democrático, a grande instituição responsável pela legalidade democrática e que, pouco a pouco, foi se transformando no quê? Numa instituição também a serviço dos detentores do poder econômico. Né? Isso se explica muito por esse nosso retardo, né? por essa tentativa tardia de construção do Estado do bem-estar social, do Estado democrático de direito no Brasil, numa quadra em que esses tipos ideais, essas figuras teóricas, já estavam sendo questionadas e atacadas na Europa, ou pelo menos na Europa Ocidental. Rubens, eu vou insistir, quer dizer, como explicar, então, que nós tenhamos tido um período virtuoso de produção de democracia, conquista da sociedade brasileira, não partidária, conquista da sociedade brasileira. A meu ver, queria que você explicasse isso. Quer dizer, a gente teve, enfim, vencer a pobreza, quer dizer, um país complexo como o Brasil, a questão do meio ambiente, que daqui a pouco eu vou trazer também aqui para a gente discutir. Como que a gente teve um período em que isso funcionou minimamente a despeito de toda a complexidade e heterogeneidade do país? Queria que você comentasse. Esses ganhos e perdas, eles se dão no movimento dialético, muito em razão da natureza contraditória da sociedade brasileira e disso que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo que a gente tentava construir uma democracia, tinham forças que estavam ali fazendo uma resistência
ao mesmo tempo, algo que não aconteceu em países que conseguiram construir uma cultura minimamente democrática. Vou dar o exemplo da França. Então, aqui a coisa foi muito mais difícil. Aqui nós nunca conseguimos romper a tradição autoritária. Então, a gente ganhava em dado momento, e nós tivemos essa ilusão democrática dos últimos anos, em especial do governo lulopetista, uma ilusão de que nós estamos, de fato, conseguindo construir algo efetivamente democrático. Mas essa construção se dava sem romper com a tradição autoritária e sem abandonar, de maneira radical também, essa racionalidade neoliberal. O que ficou muito claro no segundo governo Dilma, com Levy, né, assumindo o Ministério da Economia. Então, se tentou uma conciliação que, na atual conjuntura, diante do equilíbrio de forças, não era mais viável. Por que não era mais viável? Porque cada vez mais a força do trabalho, o mundo do trabalho foi atacado, né, processo de automação, a redução da importância do trabalho, os ataques à legislação social que preservava o trabalho, que tentava construir, ainda que de maneira muito insuficiente, uma espécie de consciência de classe. Cada vez mais se instaurou uma espécie de cada um por si, o que dificultava uma união necessária à resistência ao lado opressor. Então, tudo isso se deu ao mesmo tempo em que se tentavam conquistas democráticas. Então, foi fácil que esse período que nos deixou iludido, rapidamente, nós passássemos a presenciar um retrocesso que era inimaginável há 10 anos atrás. Quando, há 10 anos atrás, nós diríamos que uma pessoa que defende a tortura, que defende a homofobia, sexista, racista, teria capital político para exercer um cargo importante na nossa República. Há 10 anos atrás, isso seria inimaginável. Há 10 anos atrás, o máximo que a gente imaginava é que nós poderíamos regredir um pouco dessa tentativa de uma democracia Um pequeno problema no sinal do Rubens, deve ser uma coisa rápida, vamos esperar ele restabelecer. Enquanto, acho que ele já está voltando aqui. Deu uma pequena oscilação, querido. Estão me ouvindo? Você já voltou. Voltei. Pode comentar. Então, eu não me lembro o que eu estava falando, na realidade. Você estava falando da questão, justamente da contradição da gente ter se iludido com a democracia, que foi oferecida no país, mas você estava num ponto específico. Opa, acho que oscilou de novo. Imaginaríamos uma regressão tão rápida dessas conquistas que, na realidade, nunca chegaram a ser sedimentadas. E não chegaram a ser sedimentadas por causa dessas contradições. A grande realidade é que os detentores do poder econômico Rubens, mais uma vez, não sei o que aconteceu com o seu sinal, o som cortou, e acho que você continua sem som, a tua imagem está aqui, mas está sem som. Fala, deixa eu ver se está sem som ainda. Não sei o que pode ter acontecido. Talvez, se você tirar o fone ou reingressar. Vamos... podem ficar tranquilos que daqui a pouco a gente resolve isso. Não adiantou. Então tira o fone para ver se volta, pelo menos aquele som. Acho que o Rubens vai reingressar, então. Então, enquanto ele reingressa, a gente espera aqui. Tá incrível a aula que o Rubens Casara está dando para a gente, né? Impressionante. Sobretudo essa questão da gente ter tido uma visão que eu tenho e que agora eu vou ser obrigado a reformular aqui, de que nós tivemos democracia, que foi um espetáculo, mas, ao mesmo tempo, como ele diz, essas forças, essas pressões iam atuando de maneira a deixar a gente, quer dizer, a ter esse retrocesso, esse mergulho gigantesco, que evidentemente está, a meu ver, atrelado a um conjunto
internacional, haja vista a ascensão do Trump também e de alguns outros governos fascistas pelo mundo, acho que faz parte de um colapso geral, mas o caso do Brasil é muito específico, né? Eu vou trazer para o Rubens já, tem uma entrevista do filósofo Bruno Latour, hoje na Folha de São Paulo, que traz questões, deixa eu só ver aqui se o Rubens está reingressando, para a gente poder retomar aqui, deixa eu ver aqui no Zap. Está reingressando. Só um minutinho. Depois eu ajudo ele. Já está voltando aqui. Oi, Rubens. Oi. Está me ouvindo melhor? Voltamos ao padrão. Então, vamos lá, você conclui a sua fala e depois a gente traz outra questão aqui para você. Rubens. Então, basicamente é isso. Se tentou construir uma democracia no momento em que a luta de classes, no momento em que a composição de forças não nos era muito favorável. Se tentou construir uma democracia por uma via que não implicou numa luta radical contra essa tradição autoritária que permitiu essa regressão do ponto de vista civilizatório na nossa sociedade. Eu acho que foi um erro de avaliação política daquelas pessoas que, por um breve momento, exerceram o poder político e acreditaram numa sedimentação democrática que, de fato, não existia. Na história do Brasil, toda vez que houve uma mínima separação entre poder político e poder econômico, todas as vezes nós tivemos golpes de Estado ou tentativas de golpes de Estado. Quando assume o projeto político do Partido dos Trabalhadores, ou protagonizado pelo Partido dos Trabalhadores, e se dá essa separação, eu acho que não houve uma atenção também com a história do Brasil. Se acreditou que seria possível uma conciliação de classes que nunca se deu na nossa história. Uma perda de potencial de lucro dos detentores do poder econômico que eles nunca aceitaram ter. Me parece que essa é a grande questão. Perfeito. E não é surpresa que esse enunciado recorrente, parafraseado por aí, do tipo, a esquerda foi ingênua, o PT foi ingênuo em acreditar que o topo da pirâmide iria deixar acontecer essa revolução social, econômica, do trabalho do país. Isso é recorrente nas redes sociais, enfim, no discurso de maneira geral nesse momento. E eu acho esse comentário complementar que você fez, Rubens, tem a ver com a entrevista que o Bruno Latour deu na Folha de São Paulo hoje, que é muito interessante, dizendo que o Brasil é o olho do furacão no mundo, no sentido de produzir uma resposta a tudo que está acontecendo. Quer dizer, agora em que a gente já sabe que nós já sabemos que não absorvemos direito as lições da ditadura, do autoritarismo e dessa questão desse entrelaçamento mal resolvido, econômico e político, é a hora de construir uma nova sociedade. Só que, para isso, tem o tempo histórico, né? Se você quiser complementar, eu já tenho outro detalhe para você. Eu acho que é bem por aí. Essa ilimitação, que é típica da racionalidade neoliberal, que é o registro normativo desse modo de pensar neoliberal, no Brasil cai com muita facilidade. Por quê? Por causa dessa tradição autoritária, que também tende à ilimitação, a uma espécie de vale-tudo. Então, o Brasil foi e é um grande laboratório para essas novas políticas neoliberais, ao mesmo tempo ultra-autoritárias. Da mesma maneira que serve de laboratório, na medida em que as tecnologias são testadas aqui e depois implementadas nos outros países, basta ver a própria questão das fake news aqui, como estão sendo feitas na Europa, a questão da reforma da Previdência, o tratamento dado à reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aqui no Brasil e depois na Europa, da mesma maneira que é um baita laboratório, para o lado deles, pode também servir de uma experiência que indique os caminhos possíveis para romper com essas práticas. E essas experiências que podem ser testadas aqui, que podem ser levadas a cabo aqui, podem ser expandidas no sentido que o Latour deu nessa excelente entrevista na Folha de São Paulo.
Foi impressionante. A gente vai voltar nesse tema, mas antes eu quero dizer também que nós estamos ao vivo aqui no Prerrogativas, no Declatra, no Rede Brasil, canal do Conde, Twitter, Facebook. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura dos comentários do canal do Prerro, que estão, assim, muito intensos ali, muito densos. Vou fazer uma leitura específica dos comentaristas do canal do Prerrogativas, mas antes eu vou colocar aqui mais uma pergunta especial que foi enviada para o nosso querido Rubens Casara. Deixa eu compartilhar aqui direitinho, colocando aqui. Olá, meu nome é Marcelina, sou advogada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Conde para participar dessa entrevista e pela oportunidade de fazer uma pergunta ao Dr. Rubens. A minha pergunta é bem pontual, tem a ver com um tema que eu considero central para que a gente consolide a nossa democracia e para que a gente consolide a extensão de todos os direitos fundamentais para toda a população brasileira. Eu gostaria de saber se o Dr. Rubens considera que o sistema de justiça tem um papel relevante na perpetuação e na permanência do ativismo cultural e institucional que alinha uma parte muito considerável da população brasileira de direitos que estão estabelecidos na nossa Constituição Federal. É isso, obrigada. Marcelise Azevedo, advogada, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho. Não sei se você ouviu direito a questão dela, Rubens, a questão do racismo Falhou estrutural. um pouquinho, mas eu consegui entender. Sem sombra de dúvida, queria agradecer a pergunta dela, muito interessante e muito oportuna, em razão do que a gente está conversando. De fato, isso está ligado a essa modificação, essa mutação no funcionamento do Estado. O Estado democrático de direito, esse tipo ideal que surge após a Segunda Guerra Mundial, tinha como função, o poder judiciário no Estado democrático de direito tinha como função o respeito, assegurar o respeito e concretizar os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos individuais, os direitos coletivos. A partir da racionalidade neoliberal, há uma mutação no Estado, há uma mutação no Poder Judiciário, o Poder Judiciário passa a ter uma nova funcionalidade. Grosso modo, resumidamente, o que passa a fazer o Poder Judiciário? Primeiro, homologar as expectativas dos detentores do poder econômico, homologar as expectativas do mercado. Segundo, controlar os indesejáveis aos olhos desses detentores do poder econômico. E quem são os indesejáveis? Primeiro, os pobres, aqueles que não têm poder de consumo e que hoje sequer servem, em razão da automação, da revolução tecnológica, sequer servem de mão de obra à economia produtiva. Então, os primeiros a serem etiquetados de indesejáveis e se tornarem objeto da atuação do Poder Judiciário, em especial do sistema criminal, são os pobres. E, ao lado dos pobres, os inimigos políticos dos detentores do poder econômico. Em que sentido? Todo aquele que representa um obstáculo, todo aquele que representa uma ameaça à hegemonia neoliberal também recebe esse rótulo e pode, eventualmente, figurar no polo passivo de uma ação penal, de uma ação criminal, pode acabar preso e lançado dentro do sistema criminal brasileiro. E, dentro dessa lógica de um poder judiciário condicionado pela racionalidade neoliberal, servindo diretamente ao mercado, a manutenção, por exemplo, do racismo estrutural é fundamental. Como controlar os indesejáveis sem recorrer a um imaginário racista? Como controlar os indesejáveis sem recorrer ao imaginário sexista, machista e racista, a todo esse imaginário conservador, hipócrita, que hoje se tornou hegemônico na sociedade brasileira? Então, o Poder Judiciário, que não é um todo monolítico, o Poder Judiciário, que pode atender ainda a essa finalidade de concretizar direitos e garantias fundamentais, hoje, em regra, não faz isso. Hoje, em regra, ele é um mero instrumento a serviço desses interesses que não correspondem aos interesses da maioria da população brasileira.
Perfeitamente. Eu estou colocando aqui a legenda do trabalho do Rubens Casara, do Dr. Rubens Casara, até porque vou ler aqui também, não fiz as apresentações aqui oficiais, mas vale a pena, inclusive agora na metade da nossa transmissão, dizer que Rubens Casara é especialista em direito processual penal, atuando principalmente nos temas do processo penal, hermenêutica, poder judiciário e sociedade brasileira. Juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fundador do movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia, membro da Associação Juízes para a Democracia e do Corpo Freudiano, e também membro do Grupo Prerrogativas. Aliás, eu tenho um abraço para te transmitir aqui, do nosso querido Marco Aurélio de Carvalho, que está assistindo a nossa transmissão, e a gente tem uma parceria muito bacana aqui com o Prerrogativas. Eu queria que você falasse até um pouquinho disso, sobre a questão, Rubens, da sua ligação com a psicanálise. Como é que você absorve esse campo do saber dentro da sua prática no direito, e também a sua ligação com o Grupo Prerrogativas, que tem sido extremamente importante para a gente pensar o direito no Brasil e a democracia no Brasil nesse momento. Rubens. Bem, queria mandar um abraço também ao Marco, essa figura importantíssima, uma das grandes lideranças dentre os atores jurídicos comprometidos com a efetivação verdadeiramente de uma democracia no país. E o Grupo Prerrogativas tem exercido essa função. Eu tenho muito prazer, aprendo muito sempre ali, tenho muito orgulho de participar desde o início desse movimento, desse coletivo, que não é partidário, que não é corporativo, que é um coletivo comprometido exclusivamente com a construção de uma sociedade melhor, em especial com a construção de uma sociedade melhor para aquelas pessoas que mais precisam dessa sociedade menos desigual, mais justa, mais bonita de se ver e viver. Sobre a questão da psicanálise, para mim, ela surge na minha vida como uma lente que me permite uma leitura melhor ou uma leitura mais diferenciada de vários fenômenos que não se explicam a não ser a partir do reconhecimento daquelas categorias que Freud lançou na virada do século XIX para o século XX. Muita coisa não se explica à luz da razão ocidental. E a psicanálise permite um olhar muito diferenciado sobre vários fenômenos sociais e que, para mim, sempre foram fundamentais. Eu não produziria o que eu produzo hoje sem esse olhar que a psicanálise, que o estudo da psicanálise me permite. Fantástico, Rubens. Deixa eu ir para os comentários aqui do Prerrogativas. Bruno Daniel Moraes está dizendo: o judiciário está no rumo que lhe foi imposto. São décadas e décadas condicionando o judiciário ao que ele é hoje. Apenas houve a necessidade de mudança. Obrigado pelo comentário. Eu estou aqui na retransmissão do Grupo Prerrogativas. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. Ronaldo Borges, Ronan Casara, sempre com análise profunda e fora da bolha. Bacana, o pessoal está gostando bastante aqui. Simone Nassif, grande Rubens, sempre denunciando a funcionalização do Estado e do Poder Judiciário ao neoliberalismo. Eu vou voltar depois aos comentários mais uma vez. E agora eu queria trazer a questão, Rubens, que está palpitante nesse momento no país, que é o que o Conjur acabou de chamar no seu site de talvez o maior ataque à advocacia da história do Brasil. A gente viu, eu quero que você fique à vontade para comentar isso, e me diga até onde, quer dizer, do bojo aí das explicações e da argumentação e da análise que possa ser feita entre os pares, o que você poderia dizer a respeito disso. Quer dizer, o juiz Bretas, a Lava Jato, busca apreensão em 50 advogados. Para 50 advogados. A gente tem para um leigo como eu, tem uma compreensão de uma prerrogativa justamente inviolável, que é o trabalho dos escritórios de advocacia. Como é que um juiz, como você, vê essa situação? De fato, existe um ataque à advocacia? O que está acontecendo nesse momento no país? A gente percebe que existe aí um entrelaçamento também de interesses políticos, eleitorais, enfim, ideológicos, que acho que se encaixam também nesse sistema de escapismo, né, que a gente está vendo, e de conflagração, de colapso da própria linguagem do debate público. Mas eu passo para você fazer suas considerações sobre isso. Conde, eu não vou falar do caso concreto.
Primeiro, para não fulanizar o debate. Segundo, porque ainda vigora no Brasil uma lei da época da ditadura que proíbe juízes de falarem sobre processos em andamento. Mas eu vou falar de algo que, aliás, eu já falei nessa nossa conversa hoje aqui, que é o controle dos indesejáveis. O que significa isso? Todo aquele que representa um obstáculo à eficiência economicista, que representa um obstáculo aos desejos dos detentores do poder econômico, que representa um obstáculo aos detentores do poder político, se torna automaticamente um indesejável e pode passar a figurar como objeto de persecução a partir do sistema de justiça. Não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Hoje se discute muito sobre isso que se chama lawfare. O que é isso? A utilização do direito, ou mais precisamente a distorção do direito, que as leis, a doutrina, a jurisprudência, a atuação do Poder Judiciário passam a ser utilizados como instrumentos de guerra contra inimigos previamente definidos. Então, você muda, você afasta teorias, você muda orientações jurisprudenciais. Para quê? Para atacar os inimigos. E não raro, os inimigos ao exercício de um poder que quer ser ilimitado, não raro, esses inimigos são advogados. O advogado tem por função constitucional servir de obstáculo à opressão, servir de limite ao exercício do poder. Essa é a função dele. Se não fosse para figurar como limite, como obstáculo, não precisava de advogado. Ele tem que constranger as evidências, ele tem que constranger os discursos prontos, ele tem que constranger as hipóteses acusatórias. Isso é um grande problema em uma sociedade em que cada vez mais valores como esse, do direito à defesa, são demonizados. O que nós temos hoje, a partir da racionalidade neoliberal? A demonização dos direitos e garantias fundamentais. Eles são vistos como obstáculos concretos à eficiência punitiva do Estado, e muitas vezes essa eficiência punitiva está ligada ao controle desses indesejáveis, e, além disso, eles atuam pautados, no mais das vezes, pela Constituição da República, que também é vista hoje como um obstáculo a essa eficiência punitiva e, quando não, a eficiência do próprio mercado. Então, não estranha, em nenhuma parte do mundo, atuações contra advogados, porque os advogados são facilmente identificados como esses inimigos aos detentores do poder político e aos detentores do poder econômico. Então, isso que o Conjur chama de um grande ataque à advocacia não é um fenômeno rigorosamente brasileiro. É um fenômeno adequado e, abre aspas, normal dentro dessa lógica neoliberal que demoniza direitos, garantias e defensores de direitos e defensores dos inimigos do poder político. No meu livro Estado Pós-Democrático, que foi escrito já tem alguns anos, eu trato diretamente desse assunto e não podem nem me acusar de eu estar fazendo a defesa agora desses advogados que, porventura, estejam sendo objeto de persecuções penais. Porque isso é estrutural, isso faz parte da lógica de funcionamento do Estado, isso faz parte da lógica de funcionamento da sociedade a partir dessa racionalidade neoliberal que é apresentada como a racionalidade comum, que gera um regime de verdade, para utilizar uma expressão Foucaultiana, um regime de verdade próprio, no qual o advogado é tendencialmente um criminoso, na medida em que não está atuando a serviço do mercado ou dos detentores do poder político. Perfeitamente, Rubens Casara, ao vivo aqui. Vou colocar mais uma pergunta muito especial de um convidado aqui para participar da nossa transmissão neste domingo. Está aqui. Oi, Rubens. Oi, Conde. Eu queria perguntar para o Rubens, cumprimentando pela obra, por todas as coisas que ele tem feito. Queria perguntar, nesse processo todo, tudo que está acontecendo, qual é a conta
da comunidade jurídica nisso tudo e do ensino jurídico. Qual é o tamanho dessa conta e a quantidade de juros a se pagar em tudo isso? Grande abraço. Um dos maiores juristas do país, né? Seu colega também do grupo. Queridíssimo Lênio, foi meu professor no doutorado, é uma figura importantíssima para se entender esse óbice hermenêutico à concretização da democracia no Brasil, que é uma das grandes questões a serem estudadas. O tamanho da conta é uma conta incalculável. O Lênio deu uma entrevista recente na qual ele disse que nunca se produziram tantos fascistas quanto nas faculdades de Direito nos últimos anos. E, mais uma vez, essa produção ela não é um dado do acaso, ela é um projeto político. Ela faz parte de um projeto político. Um projeto político que está intimamente ligado tanto a essa tradição autoritária que eu estou denunciando, quanto a essa racionalidade neoliberal que quer fazer do ator jurídico o quê? Uma peça nesse jogo, um peão nesse jogo a serviço do mercado e dos super ricos do mundo. Não é mais uma vez, não é uma questão só do Brasil. Nós temos esses juristas orgânicos, para utilizar uma expressão do Gramsci, né? Esses juristas orgânicos do sistema em todas as partes. Aliás, em todo momento autoritário, sempre tivemos juristas dispostos a justificar até o absurdo. Né? O Hitler tem uma frase que é: o que seríamos de nós sem os nossos juristas? A gente pode falar, nesse momento, de neoliberalismo ultra-autoritário também. O que seria do mercado sem esses juristas que justificam o absurdo em nome do mercado, em nome da eficiência economicista, em nome desse projeto autoritário e funcional para uma parcela muito pequena da população? Rubens, mas o desenlace para isso seria, como você vê, assim, quer dizer, a atuação no meio jurídico? No Brasil a gente vê, eu acho que o Brasil tem uma característica muito peculiar, que é um país de extremos, né? Ao mesmo tempo que você tem grupos dentro do judiciário que envergonham a classe, como muita gente repisa por aí em todos os momentos, você tem grupos de extraordinários, que produzem um direito robusto. Na Unicamp, quando eu fiz a minha pós-graduação lá, meu mestrado, doutorado, a gente aprendeu uma coisa muito séria ali, que eu trago com muito cuidado e muito respeito. O brasileiro, o pesquisador brasileiro, o intelectual brasileiro, não perde para de nenhum lugar do mundo. Nós produzimos uma ciência altamente qualificada aqui. E nós estamos sendo vítimas, nesse momento também, de uma criminalização da ciência, do argumento, enfim, de todo esse processo. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: para restaurar, pegando carona na pergunta do Lênio, restaurar enfim, o tecido democrático também do corpo do judiciário brasileiro, enfim, e em termos conceituais também, filosóficos, para o mundo todo, é via política ou via técnica, ou ambas? Evidentemente, eu já faço uma pergunta subscrevendo a resposta, quer dizer, precisa passar pela política, né? Essa discussão de um novo processo. Sem dúvida. Até porque a técnica, historicamente, é utilizada pelos detentores do poder. Há um fundo ideológico no discurso da técnica, no discurso da gestão. Aliás, a técnica é um dos grandes argumentos do neoliberalismo econômico. Né? Vamos abandonar a política e vamos nos limitar a cálculos, a técnica, o uso da técnica. Então, sem política não é possível construir uma sociedade diferente. Porque sem política não é possível construir uma contra-hegemonia, uma racionalidade diferente dessa que hoje condiciona a política brasileira e condiciona o funcionamento do Estado, condiciona a maneira como pensa a população. Então, passa pela política, passa por investir em educação cada vez mais, educação de qualidade, passa por resgatar a importância da verdade no jogo da informação, porque a verdade, como todos os valores, a partir da racionalidade neoliberal, foi relativizado. Né? A verdade é substituída pela informação que interessa ao detentor do poder econômico. Informação é um registro da própria mercadoria, é mera positividade, enquanto a verdade é complexa,
A verdade é sempre positividade e negatividade. A verdade perde importância hoje no jogo da informação. E o que se quer é uma mercadoria que atenda a quem paga, né? Ou que atenda ao dono do poder econômico. Então, isso passa por educação, por informação, por cultura. Não por acaso, fenômenos que são criminalizados. Quando você fala que hoje está sob ataque as universidades, estão sob ataque os meios democráticos de produção de informação, isso faz parte dessa lógica de demonizar tudo aquilo, ou de criminalizar tudo aquilo que representa algum tipo de obstáculo. Então, se você é um jornalista independente, você vai ser criminalizado. Se você é um cientista que está dizendo que a cloroquina não funciona, tu vai ser criminalizado. Isso faz parte dessa lógica de atuação, desse funcionamento do Estado a partir desse modo de pensar e agir que hoje é hegemônico. Mudar isso passa por mudar esse modo de agir e pensar hegemônico, de mudar a hegemonia. É, de fato, a contra-hegemonia que deve ser trabalhada hoje em dia. Agora a gente vê o debate público brasileiro, Rubens, meio que espanando. Quer dizer, você tem declarações que são verdadeiras atrocidades de um chefe de Estado, você tem negacionismo, né, que essa é a palavra, negacionismo climático, que se alastra para um negacionismo subjetivo, filosófico, espiritual, de toda sorte. E como restabelecer? A gente vê que vai batendo na trave o tempo todo. A gente tem algumas coisas bacanas sendo publicadas nos veículos de comunicação hegemônicos e também nos alternativos, mas a gente percebe que não consegue acumular uma densidade para realmente promover um debate público mais qualificado. Nesse sentido, eu já faço essa pergunta para você. Papel do jornalismo brasileiro. Eu sou um grande crítico, embora esteja justamente dentro desse lugar de fala, vamos dizer assim, desse lugar de enunciação, mas eu queria ouvir de você, quer dizer, o papel que a imprensa exerce nesse processo de restaurar ou constituir ou reconstituir o debate público de qualidade no país. Rubens. O papel é fundamental. A arena pública brasileira ela está tóxica. Não se consegue conversar, não se consegue produzir informação de qualidade. As pessoas não querem saber a verdade, elas querem saber aquilo que confirma os seus preconceitos, as suas preconcepções. Essa, aliás, é a base das fake news. Isso só vai mudar se a gente conseguir, de fato, ressignificar o nosso simbólico, mudar o nosso imaginário. E, mais uma vez, isso não é uma tarefa fácil. E é uma tarefa impossível se a gente não contar com uma parcela do jornalismo que não trata a informação como mera mercadoria, com uma parcela do jornalismo que considera inegociável a verdade. Se nós não tivermos esses aliados estratégicos, se nós não tivermos esses profissionais atuando na produção contra-hegemônica, será impossível mudar esse estado de coisas que hoje transforma o Brasil nesse caos em que estamos todos nós lançados. A informação, cada vez mais, ela é escolhida para atender a uma finalidade econômica, e isso é fatal. Vamos pensar na construção do que hoje se chama bolsonarismo. Isso foi feito, em grande parte, pelos meios de comunicação de massa para atender, a partir de cálculos de interesse, para produzir um determinado resultado que esses detentores do poder econômico, que dominam os meios de comunicação de massa, acreditavam ser favorável a eles. E muitos deles hoje se arrependem, porque quando se fala que o modo de pensar neoliberal parte de cálculos de interesse, isso não significa dizer que, às vezes, esses cálculos são errados, né? Produzem um efeito equivocado. Então, hoje, muita gente na mídia hegemônica, nos grandes jornais, atacam um governo que eles ajudaram a construir, porque chegaram à conclusão que erraram no cálculo. E que essa crítica hoje também está submetida a esses cálculos de interesse. Só que isso não adianta para a gente, porque se amanhã ou depois eles acharem que vale a pena, de novo, incentivar um projeto neofascista, um projeto nazifascista, eles vão fazer. Fizeram isso
na Itália fascista, fizeram isso na Alemanha nazista, fizeram isso no Brasil de hoje. Nós temos que mudar esse modo de pensar e atuar. E esse modo de pensar e atuar do jornalista também tem que mudar. Nós temos que voltar àquilo que eu tenho chamado de esfera do comum. Acreditar na verdade como algo inegociável. Isso não significa dizer que o jornalista descobre a verdade tal qual ela acontece. A verdade está no todo, e o todo é inapreensível para nós humanos, demasiadamente humanos, diria Nietzsche. Isso está lá até no Heidegger, um pensador de direita. A gente não tem como descobrir a verdade, mas o jornalista tem que ter um compromisso com a verdade, e não um compromisso com o poder econômico, não um compromisso com o mercado, não um compromisso com o dono do jornal. Se a gente não mudar esse quadro, o jornalismo não vai ajudar muito nesse nosso desafio de construir uma democracia concreta no Brasil. Muito bom. Rubens Casara, eu quero aproveitar aqui, a gente já está chegando no bloco final, mas antes, a entrevista do filósofo Bruno Latour realmente me impressionou, e ela traz umas questões que eu acho super importantes e correlatas aí ao pensamento do Rubens Casara. Eu vou ler um trecho da matéria, só para a gente contextualizar aqui para o nosso internauta. Ele diz o seguinte, né, uma parte da sociedade decidiu escapar da Terra, e isso explica termos essa incrível divisão do mundo. E não tem nada a ver com a clássica divisão entre vermelho, azul, esquerda ou direita. A única forma de explicá-la é trazendo para o quadro o que eu chamo de novo regime climático, e não trata só do clima, mas da Terra. E ele prossegue, será que eu posso me dizer desesperado? Se vocês administrarem uma solução, vocês salvam o resto do mundo. Ele está falando do Brasil aqui, porque em nenhum lugar há a mesma intensidade das duas tempestades se juntando, a ecológica e a política, como há no Brasil. A gente sabe, Rubens, que a gente está vendo eu cubro e vejo muitas notícias da Amazônia, do Pantanal, 15% do território do Pantanal destruído. É uma situação assim, a morte de animais, de onças pintadas, e não só isso, quer dizer, as invasões de terras. Existe um vácuo jurídico e gerencial nesse processo, quer dizer, o meio ambiente, como nunca antes eu tinha visto, a Amazônia realmente ameaçada, fortemente ameaçada. E isso passa por esse negacionismo climático que o Bruno Latour diz, e eu acho que isso está junto desse pensamento que a gente vem tentando desenvolver aqui para combater esse estado de coisas do debate público incipiente no país. Só lembrar uma coisa, esse escapismo, né, esse negacionismo, eu tenho uma tese humilde sobre isso, queria saber o que você pensa a respeito. A partir do momento em que a direita, né, foi tendo dificuldades de vencer o debate público com a esquerda, ou com a democracia, ou com o discurso civilizatório, vamos dizer assim, passou para esse vale tudo, somado aí ao fenômeno das redes sociais e da massificação do sentido nas plataformas digitais. Enfim, são vários fatores, evidentemente, mas eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, a devastação do ambiente correlata à devastação da linguagem, do discurso, nesse momento do Brasil. Tudo isso é efeito dessa racionalidade a que eu me refiro. É muito interessante isso que você fala, porque é exatamente isso. A democracia, em dado momento, se torna também um obstáculo à acumulação do capital, a essa ilimitação tipicamente capitalista. Se você falar, olha, tem que respeitar o limite democrático, o titular do poder econômico vai lucrar menos. Isso não interessa. Então, a democracia também é um desses elementos, é um desses fatores que sofre esse processo de demonização e é apresentado para a parcela da população como a causa de vários problemas. Aliás, essa é uma engenhosidade da racionalidade neoliberal. Ela não só se apresenta como a única possível, a única maneira racional de agir no mundo, como também ela é plástica, ela vai se adaptando às várias configurações, aos vários contextos, às várias ideologias. Se a gente pensar que esse neoliberalismo ultra-autoritário do Bolsonaro, do Trump, do Duterte, dentre outros,
ele foi apresentado como resposta ao neoliberalismo cool ou ao neoliberalismo progressista do Clinton, do Fernando Henrique, por exemplo, a gente vai ver o que tem em comum o neoliberalismo. E o que diferencia? Nessa segunda forma ultra-autoritária, a própria democracia é apresentada como um problema. A democracia é apresentada como causa dos problemas suportados pela população, quando, na realidade, os problemas suportados pela população são, na realidade, efeitos da própria política neoliberal. Veja a genialidade. Você apresenta o neoliberalismo ultra-autoritário como resposta aos problemas gerados pelo próprio neoliberalismo cool ou progressista. E a crise climática também é isso. É um sintoma dessa ilimitação neoliberal. Aliás, 2 são os principais problemas no qual não só o Brasil, como todo mundo está lançado. A crise climática, por quê? Porque é o esgotamento dos recursos naturais que são incompatíveis com esse desejo de limitação neoliberal e a automação, fruto da revolução tecnológica, que faz com que cada vez mais o trabalho perca importância no jogo político. E o Brasil hoje vive esses 2 problemas de uma maneira muito intensa. Tanto a crise climática, basta pensar na nossa Amazônia, o exemplo do Pantanal, você vê aqueles bichos sendo queimados diariamente. Aquilo é um absurdo, mas é um absurdo que é naturalizado por esse modo de ver e pensar neoliberal. Por quê? Porque a crise, a destruição, o caos é funcional. O caos vira o quê? Oportunidade de negócio. Aquela queimada na Amazônia, a queimada no Pantanal, é o quê? É uma oportunidade de negócios. E isso é dito abertamente pelos ruralistas. Isso é verbalizado sem qualquer tipo de pudor. Há 20 anos atrás isso não existiria. Por que hoje pode-se dizer isso? Por causa desse empobrecimento subjetivo, por causa desse empobrecimento da linguagem. Você fala a perversão e a psicose. Sim, né? É um exemplo de perversão. Sabe que se está destruindo o futuro da humanidade, né? Mas gozam porque isso permite, hoje, a obtenção de lucro. Aquela coisa do lucro imediato, da ilimitação. Não para pensar nas consequências da violação dos limites. Isso é trágico, mas é racional. É racional dentro dessa racionalidade neoliberal. A queimada, a destruição da natureza é uma oportunidade de negócio. Tem muita gente trabalhando isso, não só o Bruno Latour. E acho que eles são certos. E quando você vê muita gente trabalhando o mesmo tema, é porque esse tema precisa ser objeto de atenção. Exatamente. E assim, a situação, o que o Latour diz nessa entrevista importante, que eu considerei hoje, é que as pessoas perdem a noção realmente da Terra, do planeta, como se a gente fosse extrair toda a riqueza, toda a possibilidade, e depois aí tem que escolher um planeta novo para viver. Basicamente, é como aquelas narrativas de filmes apocalípticos de Hollywood. Quer dizer, usa tudo da Terra sem problema nenhum, porque a minha geração eu não vou viver também depois que a Terra estiver aquecida, né? É um desejo do lucro e da vantagem instantânea. Eu estou morando atualmente, quando eu voltei para o Brasil, eu estou sem casa, na realidade, mas estou num apartamento aqui emprestado em Copacabana. A praia está lotada. Mas é isso, é uma crença numa ilimitação. Eu quero me divertir agora. Dane-se o amanhã. Dane-se se quando eu voltar para casa eu for contaminar alguém no caminho ou alguém dentro da minha própria casa. É a mesma lógica da destruição da Amazônia. É uma ausência de preocupação com qualquer coisa que não seja a vantagem pessoal, o meu próprio umbigo, o lucro que eu vou ter nesse momento. Pode ser um lucro político, sexual, de qualquer ordem. Perfeitamente. A última pergunta aqui é encomendada aqui para o nosso querido Rubens Casara. Deixa eu colocar aqui. Rubens, saiba que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e admiro muito o teu trabalho. A pergunta que eu posso te fazer nesse momento é uma pergunta talvez difícil de responder. Depois que a direita concursada se tornou hegemônica no poder legislativo, no poder judiciário e no Ministério Público,
A pergunta é: como reconstruir a institucionalidade democrática com essas pessoas que hoje ocupam esses poderes? Wilson Ramos Filho, Xixo, fazendo uma questão na linha daquilo que a gente vem discutindo aqui. Queridíssimo Xixo, diretamente de Paris, pelo que eu vi ali, fazendo uma pergunta que é a grande pergunta, que é a pergunta que é feita em toda a sociedade que não fez um acerto de contas com o passado autoritário, como é o caso da nossa sociedade brasileira, que permitiu uma continuidade autoritária. Me parece que nós temos que superar isso, e superar isso passa pela adoção de políticas concretas, de mudanças de rumo concretas e, mais do que concretas, radicais. Radicais no sentido de ir à raiz dos problemas. Não dá para ter, por exemplo, para falar do Poder Judiciário, do campo do sistema jurídico, disso que o Xixo chama de direita concursada, né? Acho que é a expressão que ele chama de direita concursada mesmo. De direita concursada. Nós temos o quê? De ter uma formação jurídica humanista, uma formação jurídica que rompa com essa maneira de pensar que leva à direita concursada. Qual é o problema, no mais das vezes? É que essas pessoas que atuam, para utilizar a expressão do Xixo, como direita concursada, não têm sequer consciência disso. É a questão da ideologia que não é percebida enquanto ideologia. Se eu falo que eu sou um juiz de esquerda, eu sou acusado de ser ideológico e, às vezes, sou acusado de fazer atividade político-partidária, quando não é atividade político-partidária se afirmar de esquerda a partir do reconhecimento de que existe uma série de princípios, valores e regras associados à tradição da esquerda desde sempre. Mas essas pessoas se acreditam neutras. Então, qual é o primeiro desafio para mudar esse estado de coisas? É desvelar esses mitos autoritários, como, por exemplo, o mito da neutralidade na aplicação do direito. Então, o que nós temos que fazer? Tentando aqui construir, nesse momento, uma resposta minimamente coerente à indagação do Xixo. Primeiro, fazer um diagnóstico do tempo presente, identificar quais são os nossos problemas e por que chegamos nesse estado de coisas. E um dos problemas, efetivamente, é a formação jurídica. E mais do que isso, é a ausência de uma formação democrática desde a primeira infância. Identificamos esse problema, nós temos que direcionar nossas ações à solução desse problema, à construção de uma perspectiva contra-hegemônica, a solução de respostas outras que não essas que hoje se apresentam. Isso passa por mudar as regras dos concursos. Eu, particularmente, não sou contrário ao concurso. Eu sou contrário a um concurso que aprova aqueles que a cúpula do Poder Judiciário quer que estejam atuando e que sejam aprovados. Isso passa, por exemplo, por desvincular o concurso dos tribunais. Perceba, não pode ser o próprio tribunal que escolhe o tipo de questão que vai permitir que uns ingressem e outros não ingressem nas carreiras jurídicas. Da mesma maneira, como nós temos que mudar algumas regras, inclusive nos tribunais superiores. Por exemplo, hoje, um dos principais fatores para ingressar no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, é a adesão dos próprios ministros. O que isso produz? Produz uma permanência, que é muito legal se for uma permanência democrática, mas é muito ruim se for uma permanência autoritária. E, às vezes, essas coisas são confusas. Nós temos ministros que têm decisões progressistas num campo e profundamente reacionárias em outro. Por quê? Porque a nossa tradição jurídica permite esse tipo de distorção. Então, nós temos que mudar a formação nas universidades, temos que mudar a educação fundamental, nós temos que mudar a educação nas universidades, nós temos que mudar o método de ingresso nos concursos públicos, nas carreiras jurídicas. Acho que deveria haver uma transferência da organização dos concursos, dos tribunais, dos órgãos do Ministério Público, dos órgãos da Defensoria Pública,
para as universidades federais e estaduais. Isso já geraria uma espécie de mudança, uma espécie de ruptura com essa lógica da permanência. Isso é trágico por uma série de questões. O Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, foi ministro da Corte Suprema Argentina. Ele tem um livro antigo que hoje, há muito tempo, ele não é republicado no Brasil, chamado Poder Judiciário, que ele fala que uma das distorções das carreiras jurídicas é o chamado comodismo crônico. O que é isso? O cara quer fazer carreira, o cara quer seguir na carreira, o cara quer ser promovido rápido. O que ele faz? Ele entra na carreira e passa a reproduzir aquilo que ele encontra lá. Em linguagem vulgar, ele não entra em bola dividida. Ele não julga de maneira contra-hegemônica, ele não julga contrária à opinião pública, por exemplo. Assim, ele vai ter uma carreira meteórica, ele vai chegar rápido às promoções dentro da instituição. Tudo isso tem que mudar. Isso só vai mudar com transformações que não podem ser periféricas, não pode ser uma perfumaria. Tem que ser, de fato, transformações radicais, estruturais. Uma radical adoção, por exemplo, da política de cotas. Uma política de cotas séria, que gere uma transformação também da representatividade. Hoje, para você passar num concurso, você tem que se dedicar profundamente a um estudo, que é um estudo burro, que é um estudo normalmente de entender o que pensa o examinador e não de entender a estrutura das coisas, de se aprofundar na matéria. Você fica decorando o que pensa o examinador, mas tem que se dedicar a isso. E só se dedica a isso quem pode parar para estudar. Né? De modo geral, a pessoa gasta rios de dinheiro em cursinho, rios de dinheiro em livros. Hoje, se bem que muita gente nem lê livro, né? Mas gasta rios de dinheiro comprando aqueles manuais do direito fácil, né? Do direito esquematizado e por aí vai. O Lênio critica muito isso, e com razão. Então, a pessoa passa no concurso gastando dinheiro e não conhecendo profundamente o direito. Basicamente é isso. Isso tem que mudar. E para mudar isso, tem que ter mudanças sérias na formação, e não é só na formação universitária, é desde a formação de base, criar a cultura. Isso vai demorar muito tempo. Rapidamente, nós não vamos conseguir produzir uma mudança radical. Algumas instituições, alguns países tentaram fazer isso. Como? Por exemplo, após a redemocratização, aposentando todo mundo que era ligado ao regime anterior autoritário. Nós não fizemos isso. E hoje estamos pagando um preço por essa ausência de ousadia na construção de respostas radicais a essa permanência autoritária nas instituições. Rubens Casara, tô sem fôlego aqui, quer dizer, você é uma figura extraordinária, o público, bate-papo aqui, eu coloquei algumas mensagens aqui enquanto você ia falando, todo mundo muito feliz, quase exasperados pela densidade daquilo que você vai propondo. Acho que essa live aqui, ela funciona como um indicador, sobretudo essa tua reflexão final sobre a pergunta do Xixo, em cima da pergunta do Xixo, do que fazer, né, com essa direita concursada, com essa estrutura que tomou conta dos processos de concursos no país. Eu vou terminar o nosso papo citando uma pequena frase que você postou no seu Twitter, que, aliás, é um Twitter muito bacana, muito interessante, eu recomendo a todos seguirem o Rubens Casara no Twitter, do Edgar Morin, onde ele diz assim, você cita bastante essa personalidade aqui, e ele diz, a democracia não é irreversível, infelizmente, nem a ditadura, felizmente. Eu acho que o teu pensamento, eu ia até brincar e te perguntar assim, como é que você faz para ter o pensamento tão arejado, né? E ao mesmo tempo com tanta densidade, alimentação, exercício físico, mas é muita leitura e muito trabalho também, imagino que seja isso, né, professor Rubens Casara. Eu quero, assim, manifestar aqui minha profunda admiração pelo seu pensamento, pelos seus textos, pela sua atividade e pela coragem de dizer tudo que você disse aqui, vem dizendo em outras conversas também travadas aí no debate público que ainda acontece nesse país, e te agradecer imensamente, e para a gente poder travar esse debate eventualmente em outros momentos, será um prazer e uma honra conversar contigo. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de bater papo com você. Você é uma pessoa muito querida. Você hoje exerce uma função
fundamental na arena pública, que é produzir esse debate sempre com muita inteligência, bom humor, abertura, e sempre que convidado, será um prazer enorme estar aqui com você. Olha, um beijo enorme para você e para todos que gastaram amanhã de domingo nos ouvindo um pouquinho, que atrasaram o almoço para nos ouvir. Então, é um prazer gigantesco, eu agradeço mesmo. Um grande beijo para todos. Obrigado, Rubens, um beijo grande. E aqui, o domingo vai ser muito melhor para todos nós. Vou encerrando a transmissão aqui. Obrigado para todo mundo que acompanhou e até a próxima. Obrigado, Rubens.